Amém? Glória a Deus. Eu estou bem animado para conversar com vocês essa noite, porque eu acredito que o tema de hoje, ele é muito importante para que a gente possa estabelecer um relacionamento com Deus da forma que Ele planejou para nós. Amém? Nós, como seres humanos, nós nos relacionamos em diversos níveis, com diversas pessoas. E tem pessoas que elas se relacionam de determinadas formas. Tem pessoas que gostam muito de WhatsApp. Tem gente que não gosta de WhatsApp. Tem gente que é mais toque físico, né? Já chega abraçando. Minha mãe mesmo, a pastora, se você conversar perto dela assim, ela fica tocando no seu ombro. Ela fala com você assim, tocando. Então, assim, cada pessoa tem uma forma de se relacionar e Deus tem uma forma de se relacionar. Amém? E se a gente aprende qual a forma de a gente se relacionar com Deus, é só maravilha. Deus é um Deus generoso, bondoso, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente desfrute de tudo que Ele tem para oferecer. Deus tem algo para oferecer para você. Amém? E a mensagem dessa noite é para que talvez um peso seja levantado dos seus ombros, para que você compreenda o coração de Deus. Amém? Vou repetir mais uma vez. A mensagem de hoje é para que você compreenda o coração de Deus. Tá com o tema aí? Vou deixar aqui atrás, né? Repita comigo: herdeiros da promessa. Mais uma vez, herdeiros da promessa. Embaixo não dá para ver muito bem não aqui, mas eu coloquei assim, ativando o favor de Deus em sua vida. Amém? Quantos querem ativar o favor de Deus? Existe algo poderoso em você aprender a receber o favor de Deus na sua vida. E para ativar esse favor de Deus, precisamos aprender a nos relacionar com Ele. Amém? Vamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Eu coloquei um outro versículo aí, eu botei 18. Mas quando eu estava meditando, eu falei, não, vai no 29, que eu acho que vai explicar melhor. Coloca aí, por favor, na tela. Gálatas 3, 29. E se vocês são de Cristo, quem é de Cristo aqui? Quem é de Cristo aqui? Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Repita comigo: eu sou herdeiro segundo a promessa. Ser herdeiro é algo bom ou algo ruim? É algo bom, né? Ser herdeiro, né? Principalmente quando se trata de uma herança financeira, né? Mãe, não estou querendo desejando nada ruim não, vou ficar senhora. Mas às vezes a gente vê histórias de pessoas que foram herdeiros de impérios, herdeiros de... tem uma palavra que está me sumindo agora, quando fala de dinheiro, bastante de fortuna. Herdeiros de fortunas bilionárias, pessoas que receberam um valor e isso transformou a vida da pessoa. Amém? Dessa mesma forma, quando nós entendemos e compreendemos a herança que Deus tem para nós, através da descendência de Abraão, vocês vão entender mais à frente, isso vai mudar a sua vida. Você vai olhar para um herdeiro desses milionários, bilionários, e você vai falar assim: eu prefiro muito mais ser o herdeiro das promessas de Deus. Amém? Então, assim, vamos dar seguimento aqui. Quantos aqui estão acompanhando as coisas que estão acontecendo em Israel ultimamente? Quantos aqui? Levante a mão. Isso, não tem vergonha não de levantar a mão. As notícias de Israel têm se espalhado pelo mundo. E para quem é mais novo, assim, eu acho que está sendo a primeira vez, tipo Arthur, Davi, está sendo a primeira vez que está de fato assim, ouvindo falar sobre a nação de Israel nos dias de hoje. Porque como cristãos a gente aprende sobre Israel na Bíblia, lê sobre os patriarcas, sobre a história, né, dos reis, de Davi. Só que Israel é uma nação que permanece até os dias de hoje.
aquela mesma nação que temos visto nas notícias, são descendentes de Abraão. Esse conflito que a gente está observando hoje, que está acontecendo, ele já vem se arrastando há muitos anos. Não é um conflito novo. A escalada está sendo nova, está sendo algo diferente, maior. Mas é um conflito que vem muito antes de qualquer um que está aqui nesse lugar ter nascido. Esse conflito começou em Abraão. Porque Abraão, ele tem 2 filhos. O filho mais velho, o primeiro filho, Ismael, que quem se lembra da história, foi o filho que Agar, que era serva de Sara, deu a ele. E Abraão depois teve Isaque, que é o filho da promessa. Isaque é o filho segundo a promessa de Deus. Então, Ismael é mandado embora e Isaque permanece com Abraão. De Ismael surge a nação dos árabes. Surge a nação dos islâmicos, das pessoas que vieram de Ismael, os palestinos, os árabes. E de Isaque vem a nação de Israel. Então o que acontece hoje é, na verdade, uma disputa por uma herança. Repita comigo, herança. Eles estão disputando uma herança, um território, falando assim, esse território pertence a nós, porque nós, como árabes, somos os primogênitos, porque viemos primeiro. Mas os israelitas falam, mas vocês não são os filhos da promessa. Vocês foram uma forma humana em que Sara tentou cumprir uma promessa de Deus, mas o milagre somos nós. E é daí que vem esse conflito. Uma batalha para decidir quem é o herdeiro da terra que o pai Abraão recebeu. Apesar de a terra de Israel ainda possuir uma história importante que vai se desenrolar nos próximos anos, que a gente que conhece sobre os estudos do fim dos tempos, Apocalipse, as profecias de Daniel, nós sabemos que a terra de Israel carrega algo muito poderoso. Mas a bênção, repita comigo, a bênção não está na terra de Israel. Repita comigo, a herança que eles estão brigando não está no território que eles estão batalhando. É muito grande essa frase, né? Mas a herança que eles estão procurando não está lá naquela terra. É uma batalha por uma herança que não pode ser conquistada por meio de batalha. Eles pensam que a bênção de Deus, ou como os árabes falam, a bênção de Alá, está naquela terra. Eles têm direito àquela terra. Mas quem lembra aqui da história de Jesus e da mulher samaritana? Quando Jesus se encontra com essa mulher, que era descendente também de Abraão, só que os samaritanos eles eram rejeitados porque eles eram considerados mestiços, uma mistura de povos, não tinham somente israelitas lá. E Jesus chega até essa mulher trazendo perdão para ela, refrigério, mas antes disso ele esclarece, porque ela fala bem assim, Senhor, onde iremos adorar? Porque o monte de Sião que vocês adoram está no território de vocês, e a gente não pode ir aí nesse território. Aí Jesus fala o quê? Eu digo a você, que não se dirá mais, adorarás a Deus nesse monte ou naquele monte, porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então você tem acesso à herança que aquele povo lá está batalhando e brigando. Nós temos acesso a uma herança que ela é em espírito e em verdade. Amém? Vocês estão, não sei se vocês estão se alegrando com isso, né? Estou falando aqui de uma herança. Amém? Amém. Agora eu vou dizer, olha para quem está do seu lado, diga bem assim, você é herdeiro. Amém? Precisamos compreender a verdadeira herança que Deus disponibilizou para nós. Porque essa herança é a chave
para viver uma vida debaixo do favor e da graça de Deus. O que é graça? O que é favor de Deus? Vou dar um exemplo aqui, tá? Para a gente ir construindo. Vamos supor que você estacionou em um lugar que era proibido estacionar, mas você não viu que era proibido estacionar. Ou até você viu, mas você falou, vou ali rapidinho. E quando você voltou, um segurança já estava ali naquele momento colocando a multa no seu carro. Você olha para a pessoa e você faz o quê? Por favor, não me mute. Por favor, não faça isso, por favor. Então, o favor, ele é sempre algo imerecido. O favor é sempre algo que você não batalhou para ter. Você pede favor e você recebe favor. O segredo está em apenas pedir e receber. Amém? Então, existe uma vida debaixo do favor de Deus que nós podemos ter. O que é isso? Uma vida que ela é regrada, ela é abençoada, ela é favorecida, ela é abundante, sem depender de esforços. Sem depender de esforços. Isso que eu estou falando aqui não é historinha para boi dormir. Não é algo assim fantasioso. O que eu estou falando para vocês é: existe uma vida para você, existe uma vida que diariamente você recebe das bênçãos de Deus, você recebe favor de Deus diante dos homens, você recebe saúde divina, você recebe prosperidade, bênçãos, paz, sem você precisar se esforçar para isso. Vamos para Romanos capítulo 9. Agora eu vou pedir para colocar na versão NVT, por favor. Nós vamos agora dar uma mergulhada na palavra de Deus. Amém? Romanos 9:1. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Próximo. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim. Por meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Paulo aqui ele está explicando, ele já veio de 8 capítulos dentro do livro de Romanos, explicando sobre a justiça em Deus, sobre a salvação que se encontra em Cristo Jesus, e ele mostra que isso é independente de você ter obras, independente da sua descendência, independente de onde você veio. Então ele explica o plano da salvação, de como os homens pecaram, foram afastados de Deus, e como Deus providenciou o Cordeiro para remir o homem do pecado. E nesse capítulo ele começa a responder uma pergunta: mas Israel? Então quer dizer assim, Deus ele constrói toda uma história, Deus ele escolhe um povo, o pai Abraão, ele vai abençoando, ele cria uma nação, ele faz promessas, ele diz: eu vou abençoar, eu vou os trazer de volta, vocês serão o meu povo. E agora Deus ele está abençoando um povo que nem é povo dele. Mas Israel foi rejeitado por Deus. E por que a gente está vendo sobre isso? Porque como ele fala em Gálatas, que a gente leu, que nós somos descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Amém? Que promessa? A promessa feita a Abraão. Então por isso que eu falei sobre o povo de Israel, porque a gente precisa primeiro entender Israel, para entendermos a nossa posição em Cristo e entendermos como Deus quer se relacionar conosco. Amém? Amém. Vamos lá.
fez uma aliança com eles e lhes deu a sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. É um privilégio adorar a Deus. Amém? Se você está aqui nessa noite, se você tem ouvido a palavra de Deus, se você tem acesso a líderes espirituais e você tem como viver uma vida de adoração a Deus, isso é um privilégio a você. Privilégio. Amém? E receber suas promessas. Próximo. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita, e ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas, e é digno de louvor eterno. Amém. Próximo. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Isso aqui ele está começando a fazer uma distinção. Não é porque é descendente de Israel, não é porque faz parte do povo de Israel, que é de fato o povo de Deus. Próximo. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Ele está falando aqui de quem? Da descendência que veio de Ismael também. Não é porque é filho de Abraão que é descendência de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. As Escrituras afirmam. Próximo. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Olha que coisa profunda. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Filhos da promessa de algo espiritual, um milagre que aconteceu no corpo de Abraão e no corpo de Sara. Esses são os filhos de Deus. Versículo 9. Não, agora a gente vai para o 30, tá? Vamos pular para o 30, porque ele começa a falar sobre como Deus, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, tem compaixão de quem ele quer ter compaixão, e que nós, como seres humanos, nós não temos o direito nem a posição de questionar Deus. E ele começa a falar sobre o propósito divino dele. Amém? Mas aí isso é papo para uma outra ministração. Versículo 30. O que é que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos. Embora não buscassem seguir o quê? As normas. Foram declarados justos. E isso aconteceu pela fé. Repita comigo, fé. Mais uma vez, fé. Mais uma vez, fé. Amém? Você é um homem de fé? Você é uma mulher de fé? Próximo. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. E aqui eu vou fazer um parêntese. Uma das formas que a gente precisa entender de nos relacionarmos com Deus é que não é por obras. Não é por seu esforço. Enquanto você se esforça, enquanto você procura na sua própria força resolver as coisas, na sua própria força ser tornado justo diante de Deus, na sua própria força fazer tudo certinho, ser o melhor crente que existe, se for a sua própria força, enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai estar parado. Porque Deus, Ele dá aos seus amados e discípulos enquanto dormem. Isso Ele está falando de descanso. Quando você aprender a descansar em Deus, você vai ver o agir dele na sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez tenham vivido em ciclos de tentar, e errar, e cair, pecar, e tentar novamente, e não tem encontrado descanso em Deus. É crente há muito tempo, vem para a igreja, talvez lê a palavra, mas a vida parece que são ciclos, que nem o pastor falou. Melhora e piora, melhora e piora. E Deus não quer isso para você. Porque você não é qualquer pessoa. Você é herdeiro de uma promessa. Amém? Então, quem tenta se tornar justo baseado em normas, em esforço, nunca vai ter sucesso. Nunca vai ter sucesso. Próximo versículo. Por que não?
porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. Próximo. E a esse respeito as Escrituras afirmam: ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Vamos para Romanos 10 agora, dando continuidade a essa leitura. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Nós também devemos ter esse clamor em nosso coração, amém? Nós também devemos desejar e orar pela salvação de Israel, porque Israel se voltando para Deus significa o início de uma nova era. Não a nova era aí do Illuminati, essas coisas, mas um novo tempo para mim e para você também. Vamos dar seguimento. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Uau, eu quero fazer, eu vou para a igreja, uhul, eu vou ler, eu vou tal, eu vou dizimar, eu vou ofertar e Deus vai me abençoar. Epa! Entusiasmo sem entendimento. Existem princípios que Deus honra, mas a forma que Ele se relaciona conosco é através da graça, através do favor imerecido. É uma frase que eu ouvi uma vez o pastor Nelson Silva falar: não são obras para que sejamos salvos, mas porque somos salvos realizamos obras. Eu não estou falando aqui que você, porque é herdeiro da promessa, eu não vou fazer nada. Não. Você vai reparar que no mundo natural, os verdadeiros herdeiros de empresas, de fortunas, que realmente são bem-sucedidos, são aqueles que abraçam o coração do pai, da família e toca para frente o negócio. Então não é porque você é herdeiro que você não vai fazer nada, mas justamente por ser herdeiro que você vai fazer alguma coisa. Mas não é uma troca com Deus. Você não pode se relacionar com Deus numa moeda de troca. As coisas estão ficando apertadas, está ficando difícil na minha família, está ficando difícil no meu trabalho, eu vou mais para a igreja. Vai ser bênção porque você vai ouvir a palavra e vai mudar a sua forma de se relacionar com Deus. Mas não é porque você está aqui nesse lugar físico que Deus vai decidir te abençoar. Porque Ele não te abençoa por obras. Não é por esforço que Ele vai te abençoar. O que eu estou querendo mostrar aqui é que Deus quer que você descanse. Deus quer que você... Cara, relaxa. Relaxa um pouquinho. Respira fundo. Tenha fé. Acredita em mim, que eu sou seu pai. Muitas pessoas na igreja se relacionam com Deus da mesma forma que o filho mais velho na parábola do filho pródigo. Que a parábola do filho pródigo, na verdade, é sobre o filho que ficou em casa. Porque se você for ler, são poucos versículos que mostram a trajetória do irmão mais novo. Mas quando Jesus estava contando aquela parábola, Ele não estava falando para pecadores. Ele estava contando aquela parábola para fariseus. Ele estava mostrando assim: vocês são descendência de Abraão. Vocês têm um lugar na mesa do Pai. Vocês não precisam invejar aqueles que são gentios que vão estar vindo para serem abençoados e perdoados. Vocês já estão aqui na casa de Deus. Vocês têm um lugar de bênção, de provisão. Era isso que Jesus estava querendo mostrar. Próximo. Pois, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, olha aí, se você não entende a forma que Deus te declara justo, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus. Então Deus tem uma maneira para justificar você. Próximo. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Repita comigo: eu
sou declarado justo mediante a minha fé em Cristo. Amém? A grande herança que Deus tem para você é justiça. A grande herança que Deus tem para você é, assim como Adão e Eva que pecaram, e foi Deus que costurou ali, que fez a vestimenta e cobriu a nudez deles, Deus, através de Jesus, Ele cobre o seu pecado. Amém? Eu não sei se vocês estão entendendo essa mensagem. Nós não somos dignos de estarmos aqui nessa noite, levantando as mãos para um Deus tão santo. Nós não somos dignos de pegarmos nossas ofertas e entregarmos a um Deus tão santo. Muitas vezes até a nossa oferta ela vem manchada de pecado. Muitas vezes até a nossa oferta ela vem manchada de orgulho. Muitas vezes o bem que a gente faz ao próximo, ele vem manchado de avareza, ele vem manchado de tantas coisas. Então, se você está aqui hoje, experimentando essa presença de Deus, não é porque você merece, mas é porque Deus escolheu perdoar os seus pecados e tornar você filho de Deus. E ao ser tornado filho de Deus, existe uma vida a ser vivida debaixo do favor e da graça dele. Em Salmos 5,12, pode manter aí o texto, diz: pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, irás cercá-lo da sua benevolência como um escudo. Nós somos declarados justos mediante Jesus Cristo. Versículo 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Próximo. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Qual é a mensagem? Próximo. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Só uma explicação, porque ele trouxe essa coisa meio enigmática, né? Quem dirá, subireis ao céu para trazer Cristo para a terra? Isso aí fica meio confuso, né? Ou quem vai descer para trazer Cristo de volta? O que ele está dizendo aqui? Quem vai subir e quem vai descer? É tipo assim, quem vai ser o justo o suficiente, poderoso o suficiente para trazer Deus à terra? Quem vai ser justo e poderoso o suficiente para ressuscitar Jesus dos mortos? O que é que ele está dizendo? Que a salvação, ela não é por obras, não é por esforço de tentar ir aos céus, não é por esforço de tentar ressuscitar Jesus dos mortos, não é por esse esforço, é crendo, declarando com a boca que Jesus é Senhor e crendo em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos. A salvação funciona dessa maneira. Próximo versículo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Amém? Versículo 11. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Próximo. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. A salvação está disponível pela fé. Vamos para Romanos 11 agora, que a gente está construindo aqui um raciocínio. Romanos 11, versículo 1. Então pergunto: Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Isso é Paulo falando. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo:
Senhor, eles mataram teus profetas, derrubaram teus altares. Eu sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. Próximo. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles. Não se baseia nas nossas obras. Pois nesse caso, a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e merecida. Repita comigo: a graça, ela é gratuita e é imerecida. Nós não podemos pagar e nós não merecemos. Próximo. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Versículo 8. Como diz as Escrituras, Deus fez cair em sono profundo, até hoje fechou os olhos para que não vejam e tapou os ouvidos para que não ouçam. Próximo versículo. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem curvadas para sempre. Versículo 11. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. O que é que ele está falando aqui? Que o povo de Israel, desobedecendo a Deus, se afastando de Deus, olha só como funciona o coração do Pai. Mesmo o seu povo se afastando e desobedecendo a Ele, Ele decide direcionar a salvação para um outro povo, para que o povo dele sentisse ciúmes, se arrependesse e voltasse para Ele. Então Deus está sempre buscando uma forma de redimir e transformar o ser humano. Sempre. Nunca é distante demais para que Deus traga você de volta. Nunca é distante demais para que Deus te transforme. Nunca é sujo demais, pecaminoso demais para que Deus te perdoe. Amém? Vamos para o próximo. Romanos 11, 12. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram em rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. O que é que ele está dizendo aqui? O povo de Israel hoje em dia, só para vocês entenderem, eles não aceitam Jesus como o Messias. A promessa de que viria um Messias, um Cristo, que os resgataria, que faria justiça para os judeus lá em Israel, ainda não se cumpriu. Eles ainda aguardam o Messias. Então eles rejeitaram a vinda do Senhor. Existe um grupo de judeus, que são os messiânicos, que acreditam em Jesus, que são realmente cristãos, tá? Existe esse remanescente, como Paulo falou aí. Tanto é que até na época de Gálatas, que a gente leu no início, ele fala sobre os judeus que se converteram, só que eles, por não entenderem como funciona a herança, estavam tentando fazer com que os gentios, que é o povo que não é judeu, praticasse o judaísmo para ser salvo. Só que não é por obras. Então esse é o contexto aqui. Israel desobedeceu e nós fomos abençoados por causa da desobediência deles. E ele está falando: imaginem como o mundo vai ser abençoado quando eles forem plenamente restaurados. Ore por Israel, porque no dia que Israel se voltar para Deus, aí vai ser o dia em que o Senhor Jesus irá voltar para o seu remanescente em Israel, fará justiça ao seu povo e estabelecerá o reino de justiça para sempre. Então você vê como está tudo conectado? Não é solto. Você não está aqui essa noite buscando o Senhor, você não está salvo, você não recebeu a graça, a salvação de qualquer jeito. Não é algo assim aleatório. Existe um plano de Deus para cada um de nós. A gente vai ver isso mais para frente. Passa para o próximo versículo.
Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso. Porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu possa levar alguns deles à salvação. Pois, se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Olha que coisa poderosa. Agora vamos para o versículo 25. Para finalizar esse entendimento de Israel. Olha o que diz: irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. O que é que eu estou falando aqui? Você não merece. Não se orgulhe, não se ache, não se considere melhor do que os que estão à sua volta. Todos nós que estamos aqui somos assim privilegiados. Nós estamos entrando em uma família de uma forma assim, sem que a gente precisasse fazer nada para merecer isso. Não é sorteio, né? De qualquer jeito. Deus, Ele busca, Ele procura aqueles que estão de coração aberto, quebrantado e buscando a Ele. Você tem a sua parte de crer e de confessar, mas é só isso. Amém? Olha o que diz: alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. O que é que está dizendo aqui? O tempo da igreja. Então nós estamos hoje vendo a história se desenrolar. Entenda o seu tempo como igreja de Deus, povo gentil que não é de Israel, que está reconciliado com Deus. O nosso tempo aqui nessa terra está acabando. Jesus vai voltar. Jesus está às portas. Ele tem dado visões às crianças, aos jovens. Eu tenho visto relatos na internet de crianças chegando até os pais e falando: eu vi um trono dourado. Quando vier Jesus, ele falou: eu estou voltando, avise as pessoas que eu estou voltando. Isso é para nós o quê? Um alerta também, para que a gente pregue essa mensagem, para que outros também sejam salvos. E como é que você vai pregar essa mensagem? Irmão, não olhe para o seu pecado, não é baseado no que você já fez, não é nada disso, é pela graça. Apenas creia, apenas receba a salvação. Amém? Aí olha que interessante, irmãos. Justamente por conta de judeus convertidos, ou seja, todo esse contexto de Israel, que não compreendiam esse tempo dos gentios, tentava dissuadir, como eu falei. Os judeus vieram até a igreja de Gálatas e tentaram fazer com que os cristãos praticassem princípios do judaísmo. Vocês têm que se circuncidar, misericórdia para os homens. Vocês têm que comer só os alimentos kosher, que são os consagrados. Vocês têm que guardar o sábado, porque senão vocês não vão ser salvos. E aí Paulo faz: quem os enfeitiçou? Quem foi que enganou vocês, dizendo que vocês precisam fazer todas essas coisas para serem salvos? Não é pela fé que o Espírito de Deus é dado? Olha o que fala em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 22. Gálatas 4, 22. Lembra do que a gente estava falando sobre Abraão? Quantos lembram? Abraão, ele teve quantos filhos? 2. Quais foram os filhos? Ismael e Isaque. O Ismael foi filho de quem? De Agar. E Isaque de Sara. Olha o que diz aqui em Gálatas 4, 22. Como tudo está conectado. De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos. Um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. Aqui ele já começa também a soltar os princípios aqui, de que existe liberdade na promessa que herdamos por meio de Jesus. Próximo. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças.
A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que os escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, olha o que eu falei, representa a Jerusalém de agora, pois elas e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. Vou dar um parêntese aqui novamente. Que lei é essa que você está falando, né? Que está escrito aí. É a lei mosaica, que foi dado através de Moisés para o povo de Israel. Essa lei, ela não tinha o objetivo de tornar o povo justo diante de Deus. Ela tinha o simples e único objetivo de servir como uma lupa no pecado do povo. Então vou dar um exemplo. Vamos dizer que Marquinhos, misericórdia. Vamos dizer que Marquinhos, ele não sabe que para vir para a igreja, ele precisa vir de uma cor que não é essa cor da camisa dele. Tá? A cor tem que ser, sei lá, azul. Ele não sabe que existe a regra. Ele não sabe dessa regra. E ele vem com a roupa errada, vamos dizer assim. E aí eu chego para Marquinhos e mostro para ele a regra na parede. Eu falo, ó Marquinhos, tá vendo a regra aqui? Você não pode vir com essa roupa. Ah, Marquinhos, eita rapaz, eu não posso, né? Só que Marquinhos, ele não tem a peça de roupa para vir, a correta. Então, todos os dias que Marquinhos vem, ele olha para a regra, se sente triste e volta para casa. E ele clama a Deus, Senhor, eu quero poder ter essa peça para poder não estar errado. A lei, ela servia dessa forma. Não pode isso, não pode aquilo, não pode matar, não pode roubar, não pode desejar, não pode... E tinham mais de 600 leis. Então, o povo olhava para a lei, tentava obedecer a lei e não conseguia. Porque dizia bem assim, que se desobedecesse uma, era como se estivesse desobedecendo a todas. Então, na verdade, a lei servia como um presságio, como algo que iria incutir no povo, colocar no coração do povo o desejo por um Salvador. Nós somos pecadores, precisamos da salvação. Essa é a função da lei. É colocar essa lupa no pecado do povo. Por isso que eu e você não podemos nos relacionar com Deus baseado em obras. Porque se for por obras, nós não alcançaremos a vida pelo Espírito. E a vida pelo Espírito, como a palavra de Deus diz no próprio Gálatas, de que quem vive pelo Espírito não satisfaz os desejos da carne. Amém? Então a lei que foi dada, o objetivo dela não era justificar o povo. Vamos continuar na leitura? A segunda Sara, a segunda mulher, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre, é a nossa mãe. Próximo. Como diz as Escrituras, alegre-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Próximo. E vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Próximo. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. 30. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. 31. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Filhos da mulher livre. Aí termina o capítulo 4. Ele está falando assim, entenderam de que a velha aliança ali, esses dois acontecimentos, os dois filhos representavam duas alianças, e que vocês não pertencem a essa aliança de escravidão, vocês não pertencem a essa aliança de condenação, vocês pertencem a uma aliança de liberdade. Repita comigo, eu
pertence a uma aliança de liberdade. Amém? Você foi chamado para ser livre. Capítulo 5. Olha o que ele vai concluir. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Não se submetam. Preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. O que é que ele estava dizendo aí? Porque esses judeus que se converteram estavam tentando mudar o evangelho e estavam querendo circuncidar os homens. Então ele estava dizendo: se vocês se deixarem circuncidar, se vocês forem pelo caminho de se relacionarem com Deus por meio de obras, Cristo vai ter sido de nada na sua vida. Então essa é a mensagem hoje também para você. Se você tentar se relacionar com Deus por meio de obras, a morte de Jesus na cruz, o que Ele fez por você, não vai servir de nada. Porque não é por obras, é pela fé. É pela graça. Próximo. Volta a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Então está dizendo assim: se você vai circuncidar, você vai ter que obedecer a lei. Você vai ver que você não vai ser capaz de obedecer a lei. Você vai viver num ciclo de condenação. Porque é assim que as pessoas que se relacionam com Deus por obras vivem. É o tempo todo tentando acertar para poder fazer algo que Deus goste e que te abençoe. Aí elas olham para si mesma, vê desejos errados, tentações, vícios. Aí tenta se livrar daquele vício com força humana, com estratégias humanas. Aí não consegue. Aí se sente triste, se afasta de Deus. Aí depois tenta de novo e vive num ciclo de condenação e de pecado. Quando, da mesma forma que você crê e confessa com sua boca para ser salvo, você também tem que crer e confessar para a sua santificação. Tem algo na sua vida, um vício, que você talvez não está conseguindo vencer? Começa a declarar: eu sou santo, eu sou justo, eu não sou preso a isso, porque é pela fé. Da mesma forma que você vê a doença no seu corpo, você declara e crê pela cura. Dessa mesma forma que você recebe a cura pela promessa, crendo, você recebe a santificação, você recebe a paz, você recebe a prosperidade, você recebe as bênçãos. É dessa forma. Então, está passando por aperto financeiro, não tenta barganhar com Deus. Agora eu vou ofertar tanto para... Não, oferte, porque você ama a Deus e oferta com alegria. Mas você vai começar a declarar: bênçãos estão vindo ao meu alcance, as bênçãos estão me seguindo, o Senhor está abrindo portas para mim, declarando, crendo, porque é assim que funciona o relacionamento com Deus. Essa igreja é comunidade evangélica, palavra da fé, não é palavra das obras, palavra da lei, amém? É da fé. Vamos para o versículo 4, que é o versículo chave. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Ou seja, olha aqui para mim, a única forma, veja que ele não está dizendo aqui, que vocês foram separados de Cristo porque pecaram. Vocês foram separados de Cristo porque deixaram de dizimar. É isso que está dizendo? Vocês foram separados de Cristo porque não foram no culto no domingo. Gente, eu não estou dizendo aqui que não é para dizimar, que não é para vir no culto. Eu estou dizendo que a razão pelo qual a gente faz não é para barganhar com Deus, não é para se tornar justo diante de Deus. Amém? Ele está dizendo aqui: vocês foram separados de Cristo e caíram para longe da graça quando tentaram se tornar justos mediante esforço próprio. Então, sabe como é que você cai para longe da graça de Deus? Sabe quando é que você de fato está longe do alcance de Deus? Quando você se torna orgulhoso e tenta se justificar com as suas obras. É assim que nós caímos para longe de Deus. Porque as obras, elas têm essa raiz no orgulho, de que você quer ser visto, você quer, sabe, como acontece em algumas igrejas, né, que tem a tabela dos dizimistas. Aí, não, eu vou botar aqui porque eu quero meu nome aparecendo lá. A Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos.
se você se orgulha, se você bota essa postura de eu mereço, eu sou digno, Deus ele vai se tornar o seu oponente. E eu posso dizer, uma coisa é você ter o diabo como seu oponente, pessoas como seus oponentes, inimigos te perseguindo no trabalho, inimigos te perseguindo em casa, pessoas te assolando, mas você tem a Deus. Deus é maior do que tudo isso. Amém? Agora, se Deus é o seu oponente, acabou. Não tem para onde correr. Ou você se humilha diante de Deus, ou Deus vai te humilhar. Essa é o que a palavra diz. Não sou eu que estou inventando isso aqui. Amém? Então, não é a palavra de tristeza, não é para pesar no seu coração, mas é para aliviar. Jesus ele falou: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Não era cansado de trabalhar não, gente. Não era cansado de acordar na segunda de manhã para ir para o emprego, não. Ele estava falando aqui porque as pessoas estavam cansadas de viver sobre um fardo, de ter que cumprir preceitos e mais ordens e mais coisas para poder agradar a Deus, para poder se justificar diante de Deus. Jesus está falando: se você está cansado disso, vem até mim, porque o meu fardo é leve. Ser cristão é leve, ser filho de Deus é leve, não é algo pesado, é algo tranquilo, é paz, é prosperidade, é tudo isso, é bênção de Deus para a nossa vida. Então a mensagem de hoje é para que você vá até Jesus e coloque sobre Ele as suas preocupações, coloque sobre Ele o seu pecado, se arrependa de verdade. Amém? Para que você encontre graça e favor. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, pode colocar aí já, Eric, a gente está encerrando. Deuteronômio 7, versículo 13. Muitas pessoas se perguntam, né? Mas as promessas do Velho Testamento se aplicam para mim também? Né? São para a minha vida ou é só para o povo judeu? Lembram que no início a gente leu de que nós somos descendentes de Abraão? Lembram que a gente leu isso em Gálatas? Olha o que a Bíblia fala em Deuteronômio 7,13. O Senhor os amará, Deus os abençoará, Deus fará você crescer, vai te tornar fértil os seus filhos, sua terra e seus animais. Quando chegarem à terra que Ele jurou dar aos seus antepassados, você terão produção farta de cereais, vinho novo, azeite e também grandes rebanhos de bois e de ovelhas. Próximo. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor te protegerá de toda enfermidade, não permitirá que sofram doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, Ele as enviará sobre todos os seus inimigos. O Senhor está dizendo aqui de que Ele vai te livrar de todas as enfermidades. Você crê nisso? Porque em 1 Coríntios, 2 Coríntios, na verdade, no capítulo 1, versículo 18 e 19, a palavra diz que Deus, como Deus é fiel, a nossa palavra, a mensagem que pregamos, ela não é sim ou não, mas no Senhor há o sim e o amém. Aí vai dizer no versículo 20: todas as promessas de Deus em Jesus têm o sim e o amém. Então, se você se perguntar, isso aqui que eu estou lendo é para mim? Em Jesus Ele diz sim e amém. Então, eu agora vou fazer o seguinte: eu vou ler esse mesmo versículo, Deuteronômio 7, do 13 ao 15. E cada bênção que o Senhor libera, você vai dizer amém. Fechou? Vamos lá. Versículo 13. O Senhor te amará, abençoará e fará crescer. Amém. Glória a Deus. Os seus filhos serão férteis em sua terra e os seus animais. Vamos mais para frente. Vocês terão produção farta. Para a galera aí que vende, né, a produção, né, do mês. Vai ser farto de vinho, novo, azeite, também de grandes rebanhos. Próximo, 14. Vocês serão
mais abençoados que todas as nações da terra. Nenhum dos seus homens ou mulheres será estéril. Vamos para o 15. O Senhor vai te proteger de toda enfermidade. Olha para quem está do seu lado e fala: o Senhor vai te proteger de toda enfermidade. Amém? A promessa de Deus para a sua vida não é sobre você, mas é sobre aquele que está dando a promessa. Porque Deus, Ele é bom e Ele proveu o sacrifício para os seus pecados. Quando Deus promete algo para você, é garantia plena. Quando Ele promete, a única coisa que Ele espera de você é amém. Quando a palavra é liberada, vai haver provisão na sua vida, declare amém, vai haver provisão na minha vida. Quando Deus falar, não vai haver mais tristeza e sim alegria, você declara amém, vai haver alegria, porque é pela fé que nós vivemos. Não fique confuso quando Deus, mesmo diante das suas falhas, abençoar você. Não fique confuso se mesmo você tendo alguma coisa na sua vida que ainda precisa ser ajustada, você vê as bênçãos de Deus te seguindo. Deus te abençoa, não para que você continue no erro, mas para que a bondade dele te faça se arrepender. Quando Pedro estava diante de Jesus, antes mesmo de cobrar a Pedro obediência, antes mesmo de Jesus cobrar a Pedro que o seguisse, Jesus abençoou a pescaria de Pedro. Jesus falou: lance a rede. E Pedro, amém, vou lançar. Lançou a rede e pegou os peixes. O que é que Pedro diz logo em seguida? Ele se ajoelha no chão e fala: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou um pecador. É a bondade de Deus que leva ao arrependimento. É quando você percebe que, mesmo diante das suas falhas, mesmo diante dos seus erros, o Senhor, Ele continua te abençoando. É quando chega a necessidade, vem uma pessoa e te abençoa. Mas na semana passada você estava fazendo algo que desagradou a Deus, que desagrada a Deus. Mas quando Ele olha para você, Ele não vê o seu pecado. Quando Ele olha para você, Ele vê o Filho dele, que morreu na cruz, e o sangue dele te purificou. Amém? Você tem posição de justiça. Você tem direito às bênçãos de Deus. O Senhor, o seu Deus, te abençoará. Amém? Mas como assim, Felipe? Você está dizendo que mesmo eu errando, o Senhor vai me abençoar? A Rainha Elizabeth já partiu, né? Depois de muito tempo aqui nessa terra. Mas se a Rainha Elizabeth, eu tenho uma pergunta para você. Se a Rainha Elizabeth, ela for, por exemplo, para um outro país, se ela vier para o Brasil, se ela viesse, né, para o Brasil, quem agora está no lugar dela? É o rei Felipe, Charles, rei Charles. Pronto, vamos usar o Charles, está vivo, né? Se o rei Charles vier para o Brasil, ele está aqui, em Brasília, participando de algum evento, o trono da Inglaterra continua pertencendo a ele? O rei Charles continua sentado sobre o trono da Inglaterra? Mas ele não está no Brasil? Mas a verdade da posição dele é de que ele é rei e de que ele está sentado no trono da Inglaterra, do Reino Unido. A mesma coisa funciona na sua e na minha vida. A palavra diz que nós fomos tirados do reino das trevas e levados, transportados para o reino da luz, do Filho do seu amor, e estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Essa é a sua realidade, essa é a sua posição. Você está sentado no trono junto com Cristo.
a sua verdade posicional. Agora, nem sempre na experiência, no dia a dia, nem sempre o natural está correspondendo. Mas é para isso que existe o Espírito Santo. Porque dentre as promessas de ser filho de Deus, que essa é a herança que Deus tem para nós, existe a promessa do Espírito Santo. E a promessa do Espírito Santo, ela nos traz uma bênção que vai além das bênçãos materiais, vai além do que as bênçãos de cereais e de produção, vai além de tudo isso. Porque a bênção de Deus, ela também é interior. E quando o Espírito Santo faz morada em seu coração, ele te transforma de dentro para fora. De dentro para fora. Então existe uma prosperidade interior que vai te abençoar. E olha o que diz em Gálatas: as obras da carne são, certo? Imoralidade, feitiçaria, idolatria, roubo, assassinato, são as obras da carne. Mas ele continua: mas os frutos do Espírito são bondade, amor, paciência. Repare que ele não fala obras do Espírito, ele fala frutos do Espírito. Quando há obras, se torna carne. Quando é um fruto, é porque flui sem esforço. Você nunca vai ver uma laranjeira fazendo esforço. Você vai olhar, caramba, aquela árvore ali está se esforçando para produzir laranja. Não. Quem aí conhece, né, a agricultura, Antônio também. O fruto ele vem como? Naturalmente. Você que é nascido de novo, talvez o fruto que você está precisando seja paciência na sua vida, seja a bondade, seja a pureza. Talvez o que você está esperando vai vir no momento que você descansar. Senhor, eu confio em Ti. Minha vida está nas Suas mãos. Eu creio na Sua obra. Eu creio que o Senhor me justificou. A minha fé está em Você. E você louva, adora, e aí começa a fluir de dentro do seu coração. Amém? Vamos ficar de pé?